Bom, pessoal, vamos começar mais um vídeo aula do nosso projeto Manutenção Comentada Brasil. Hoje, nós vamos estar falando sobre acumuladores hidráulicos. Vamos falar um pouco sobre parte de documentação, toda a parte de certificação de acumuladores hidráulicos. Então, é algo interessante para quem está começando na indústria, algo interessante para quem quer depois pesquisar mais sobre o assunto. É um campo bem vasto, a questão de acumuladores hidráulicos. Bem, na imagem, nessa apresentação, a gente consegue visualizar que este acumulador hidráulico ele é um acumulador de bexiga. É um tipo de acumulador hidráulico, onde nós temos duas câmeras distintas entre elas. Tá? A definição, de acumulador hidráulico é um componente usado para armazenar uma pré-carga de gás de nitrogênio e óleo, onde eles não se misturam, pois estão separados em câmeras distintas, Esse gás nitrogênio usado é importante atentar, porque não se pode usar algo tipo oxigênio por questões de segurança. A função de acumulador hidráulico é prover fluxo a alta pressão ou velocidade, bem como amortecer pulsações e golpes. De forma geral, os acumuladores eles trabalham com potência auxiliar, como emergência ou fonte de energia auxiliar, e eles possuem pressão de pré-carga de 0,8 a 0,9 vezes a pressão mínima do sistema. Então vamos lá. Se você tem um acumulador hidráulico e você quer usar esse acumulador como fonte, como potência auxiliar, como fonte de emergência, de energia para emergência, ou fonte auxiliar de pressão, essa pré-carga ela será de 0,8 a 0,9 vezes a pressão mínima do sistema. Olá pessoal, nesse diagrama hidráulico é possível visualizar um exemplo da aplicação de acumuladores hidráulicos na função de fornecimento de fluxo para que possa proporcionar tempo adequado de atuação do atuador hidráulico. É importante ressaltar que, no caso de design, a aplicação desses acumuladores proporcionará a aplicação de uma bomba de menor volumetria, de menor capacidade de vazão. Isso, então, gera mais economia com relação ao preço final do projeto e fortalece a capacidade de fazer negócio, porque através desta aplicação adequada, o custo final do projeto sai mais viável. Analisando o fato de não ter esses acumuladores hidráulicos aplicados nesse sistema, seria necessário a aplicação de uma bomba de maior capacidade volumétrica. Então essa bomba teria mais vazão para que ela pudesse atuar, fornecer essa energia hidráulica, esse fluxo, ao atuador, e o atuador então fazer o seu avanço e recuo num tempo adequado e determinado. Este, por exemplo, é um critério de testes em diversas válvulas que são normatizadas pela API, seja em drilling, como também equipamentos da linha de produção subsea na indústria petróleo e gás, onde para se ter o teste da atuação daquela válvula, os requisitos de tempo de acionamento precisa ser cumprido. Neste caso, não existindo os acumuladores hidráulicos neste sistema, a bomba deveria ser de alta capacidade volumétrica, aumentaria a capacidade volumétrica da bomba para proporcionar esse atendimento de tempo adequado no critério de acionamento do atuador. Agora é importante ressaltar que o ciclo, o tempo de ciclo, o intervalo de ciclo de atuação é determinante. Por quê? Neste caso, se trata de um ciclo que não vai ser constante, ou seja, essa válvula de controle direcional ela não será atuada constantemente, com bastante frequência. É só no caso de uma emergência, no caso que se tenha a necessidade da atuação de um fechamento ou abertura de uma válvula, por exemplo, de well control. Como o ciclo não é constante, ao aplicar uma bomba de alta capacidade volumétrica, geraria então a probabilidade de superaquecer o sistema e, consequentemente, você ter perdas de energias, perdas financeiras. Exemplo, se você observar o motor elétrico, nessa situação, estará consumindo mais carga elétrica, potência elétrica, quando na realidade não estará sendo feito trabalho. Porque o ciclo de acionamento, o intervalo de ciclo de acionamento desse atuador não é constante. Nesta situação, é possível e adequado ao design de hidráulica reduzir a bomba, ou seja, aplicar uma bomba com capacidade volumétrica reduzida.
Porém, para manter o tempo de atuação do atuador hidráulico, do cilindro hidráulico, dentro dos parâmetros solicitados para o teste, será necessário, então, a aplicação de acumulador hidráulico na função de fornecer suprimento de fluxo hidráulico à bomba no ato da atuação para que o tempo, então, seja atendido. E o volume do acumulador terá que ser adequado para, então, cumprir esse critério. E o que será determinante para a aplicação correta de um atuador com a capacidade volumétrica correta será a pressão mínima do sistema, P1, pois, através de P1, será possível chegar a P0, que é a pressão de pré-carga de nitrogênio. Então, P1 é a pressão mínima do sistema e P0 é a pressão de pré-carga de nitrogênio no acumulador. Com P0, eu entendo que P0 é de 80% a 90% do valor da pressão mínima do sistema. A pressão mínima do sistema P1 é crítica, porque será na pressão mínima que eu vou encontrar a situação mais crítica para se realizar o trabalho. Então, em uma situação de menor pressão, será a menor pressão hidráulica necessária para começar a movimentar este atuador ou fazer com que a carga seja vencida para a válvula ser atuada. Então, através de P1, tendo o valor correto de P1, eu então retiro de P1 de 80% a 90% deste valor e então determino que a pressão de pré-carga destes acumuladores será de 80% a 90% da pressão mínima do sistema. Desta forma, eu vou ter volume adequado de gás nitrogênio na pressão de pré-carga adequada para estabelecer um tempo de atuação não somente para acionar o atuador, mas para proporcionar também a atuação novamente da recarga deste volume. Então, o volume vai ser novamente recarregado porque eu vou ter uma bomba que vai ter uma capacidade volumétrica adequada para fazer a recarga após a atuação. Então, após a atuação, a recarga é feita através da bomba hidráulica. A recarga de volume de óleo nominal, o volume de óleo útil, que será utilizado para, então, fornecer esse tempo adequado de velocidade, ou seja, de atuação do atuador. Como amortecedor de pulsação, já tem que se considerar a pré-carga na faixa de 60% a 70% da pressão de trabalho do circuito hidráulico. Nesse caso de pulsação, como se quer amortecimento, aí você vai usar na faixa de 60% a 70% da pressão de trabalho. Alguns documentos são usados na questão de fabricação, na questão de inspeção, na parte de manutenção de acumuladores hidráulicos. E é importante se familiarizar com esses documentos. Esses documentos variam do processo de fabricação interno de cada manufacturer. E a gente vai estar falando rapidamente sobre alguns documentos desses, para que possa estar, então, desenvolvendo um campo de pesquisa, possa estar sendo feito consultas sobre este assunto que é bem vasto, bem amplo. É a parte de desenhos técnicos, né, DT, é onde esses desenhos têm que estar na sua última revisão, né, e tem que estar atualizado. O documento de instrução técnica, também documento de certificado de matéria-prima. Nesse certificado de matéria-prima vai estar ali o BOM, né, o Bill of Material, onde vai estar a origem deste material e a adequação desse material ao projeto em si de fabricação do acumulador hidráulico. Especificação de engenharia, especificação de procedimento de soldagem. Nessas especificações vai estar dizendo lá todo o procedimento, como a solda tem que ser realizada. Na especificação de engenharia vai estar dizendo lá a espessura, as dimensões do vaso, todos os cálculos de projeto em relação à fabricação desse vaso. O documento PP, que é o procedimento de pintura. Existem procedimentos que diferem para cada indústria. Um acumulador utilizado na área subsídia para a indústria petróleo e gás, o procedimento de pintura é totalmente diferente de um acumulador hidráulico utilizado em uma indústria que seja, por exemplo, uma indústria móvel. É totalmente diferente o procedimento de pintura. O procedimento de controle da qualidade, que vai diferenciar também de acordo com a indústria e o processo em si. Procedimentos de teste. Procedimentos de teste é importante, principalmente para o técnico que vai trabalhar. E em cima desse procedimento, onde vai estar os valores de pressões que ele vai ter que aplicar, qual o tempo em si para a realização de alguns testes. Inspeções. Bem, acabamos de falar aqui sobre os documentos. Aqui nós vamos falar agora sobre as inspeções. As inspeções são inspeções de END, inspeções por ensaio não destrutivo, IR, inspeção de recebimento,
Essa inspeção de recebimento é importante para atestar como esse vaso está chegando ao seu processo. Inspeção visual, é uma inspeção já bem limitada, mas é uma inspeção que já pode automaticamente colocar esse equipamento em situação de scrapping, em situação de descarte, ou seja, o processo não vai dar continuidade mais, porque ele não pode ser reparado. A inspeção já eliminou o reparo dele. Outra questão é que nessa inspeção visual pode ser utilizado processo óptico, né? Onde você vai colocar câmeras, visualizações internas dentro do vaso. Isso tem que ser feito. Inspeção dimensional, inspeção de revestimento e inspeção de pintura. Teste em câmera hiperbárica, feito essas inspeções, esse equipamento ele é colocado em uma câmera hiperbárica. Teste de estanqueidade, no teste de estanqueidade vai ser sendo feito o teste no valor máximo de pressão de trabalho, para certificar que ele está totalmente estanque. No teste hidrostático, o teste hidrostático já muda, porque esse teste hidrostático, em geral, é 1,5 vezes o valor de pressão de trabalho deste vaso, mas isso depende da classe específica e de cada avaliação normativa, independente. O teste funcional deste vaso, o teste de integridade dele e o teste eletroeletrônico. Aí fica então alguns conceitos para que o seu campo de pesquisa possa ser ampliado. Finalizando, a função do vaso, o acumulador hidráulico, é suprir energia para um circuito, e essa energia pode ser suprida como fluxo a alta pressão ou velocidade, bem como amortecimento de pulsações e golpes. Quando você quer só utilizá-lo para pulsações, amortecer pulsações e golpes, o valor de pré-carga é 1. Quando você quer utilizá-lo como fonte de energia para fluxo, alta pressão ou velocidade, o valor de pré-carga já muda. E esses valores são conforme definido por cada fabricante, mas em uma teoria, em uma didática geral aplicada, os acumuladores utilizados como fonte auxiliar de potência, preciso de pressão, preciso de velocidade, eu preciso de força. A pressão de pré-carga vai ser então 0,8 a 0,9 vezes a pressão mínima do sistema. Já no caso do mesmo acumulador sendo utilizado para pulsação, para amortecimento de golpes, você já deve considerar então um outro cálculo, que é 60% a 70% a pressão de trabalho do seu circuito. Fica aí esse conceito didático.